Bom dia pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar um pouquinho do porquê o exercício que eu propus, na última aula, usar o Covid como um exemplo para lançamento horizontal, ele é falho, tá? A gente pode usar isso, fazer, digamos assim, brincar com isso para poder exemplificar uma coisa da física, só que tratar um espirro como um lançamento horizontal é uma aproximação praticamente absurda, tá? Por quê? Nesse caso, a gente precisa levar em consideração uma coisa, que é a resistência do ar, tá? Tá? A resistência do ar, o ar, quando a gente está em movimento, ele gera uma resistência, ele gera um atrito, tá? É um tipo de atrito. Se vocês já viram o meu vídeo falando de atrito, né? E como é que a gente calcula essa força aí dessa resistência do ar, né? Uma força de arrasto, que a gente chama também. Essa força da resistência do ar vai ser o quê? Meio vezes um coeficiente devido à forma, tá? Eu vou colocar aqui CF de coeficiente de forma, tá? Porque dependendo da forma vai, por exemplo, uma esfera, o ar vem, passa assim bonitinho. Um quadrado, ele vem e tem uma quebra um pouquinho maior, né? Alguma coisa que atrapalha um pouquinho mais esse movimento. Então, dependendo da forma, vai variar esse nosso coeficiente. Rho, que é a densidade do meio, no caso é a densidade do ar. A, que é a área da seção transversal, tá? É como se a gente estivesse olhando a sombra daquele objeto. E vai variar com o quadrado da velocidade, tá bem? A gente já viu que um espirro inicia, seu movimento a uma velocidade de até 45 metros por segundo. A densidade do ar, ela é de aproximadamente 1,27 quilogramas por metro cúbico. A área a gente vai calcular daqui a pouco. A velocidade a gente já tem. E o coeficiente de forma para uma esfera é de 0,47. Esfera. Por que eu já estou tratando da esfera? Porque eu estou considerando que o nosso espirro é composto por gotículas redondas de água, tá? Essas gotículas, tá? Tem, digamos, aproximadamente um diâmetro de 5 micrômetros, ou seja, 5 vezes 10 a menos 6 metros. Tá ok? Bom, com esse diâmetro, vocês conseguem descobrir que a área da seção transversal. Nossa, mãe, ficou ruim. Aqui. A área da seção transversal é esse aqui. É uma esfera, não é? Então é a área de uma circunferência que tem um diâmetro de 5 vezes 10 a menos 6. Como é que a gente calcula a área de uma circunferência? Πr ao quadrado. Se o diâmetro é 5 microns, o raio
é igual a 2,5 vezes 10 a menos 6 metros. Então a área vai ser igual a π vezes 2,5 vezes 10 a menos 6 ao quadrado. A área vai ser de aproximadamente 1,96 vezes 10 a menos 11 metros quadrados. C está aqui, Rho está aqui, A está aqui e V está aqui. Então agora a gente já tem como calcular o quanto é que vai ser essa força. Vamos lá. A força da resistência do ar para uma gotícula do tamanho mostrado ali, olha que essa é uma gotícula grande, tá? Vai ser meio vezes 0,47 vezes 1,27 vezes 1,96 vezes 10 a menos 11 vezes a velocidade ao quadrado, 45 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, a gente vai chegar em uma força de aproximadamente 1,18 vezes 10 a menos 8 nêutrons. Bom, Ricardo, é uma força pequena. É uma força pequena. Se a nossa gotícula não fosse uma gotícula leve, pequena. Por quê? A massa da gotícula é alguma coisa em torno aí de 1,47 vezes 10 a menos 16 quilogramas. Considerando essa força aí, qual que é a aceleração, ou melhor, a desaceleração que ela vai gerar na partícula? Força igual a massa vezes aceleração. Então a aceleração é igual a força dividido pela massa. Deixa eu reescrever isso aqui. A aceleração é igual a força dividido pela massa. Então a aceleração vai ser igual a quê? 1,18 vezes 10 a menos 8 dividido por 1,47 vezes 10 a menos 16. A aceleração vai dar algo em torno de 8,07 vezes 10 a 7 metros por segundo ao quadrado. Tá vendo aqui, ó? 10 a sétima. É uma desaceleração muito grande, tá? Observando aqui, claro, essa aceleração vai variar, tá? Conforme a nossa velocidade vai reduzindo, tá? Só que ela é muito grande. A nossa velocidade reduzir vai afetar muito pouco no conjunto geral dessa desaceleração. Por quê? Porque é uma partícula muito pequena. A grandeza dessa nossa aceleração é muito maior do que a nossa velocidade. Então a gente pode até, digamos assim, vamos considerar que essa desaceleração seja constante. Em quanto tempo a nossa partícula iria frear, iria parar de movimentar, de ir para frente, né? A gente viu na última aula que a gente poderia usar o quê? A princípio, horizontal era um movimento uniforme, tá? Então era uma velocidade constante. Só que agora a gente está considerando
que tem resistência do ar. Então tem uma desaceleração no movimento horizontal. Então a nossa velocidade é o quê? V0 menos AT. V vai ser 45 menos 8,07 vezes 10 a sétima t, certo? Quando a velocidade for zero, que é a hora que ele para, a gente vai conseguir encontrar o tempo em que isso vai acontecer. Olha lá, é um tempo muito pequenininho, algo em torno de 5,6 vezes 10 a menos 7 segundos. Bom, nesse tempo, a nossa partícula, né, a nossa gotícula vai ter andado quanto? Ela vai ter andado um movimento uniformemente variado agora, né, por conta da desaceleração. Então a gente usa S igual a S0 mais V0t, no caso da desaceleração, menos a T2 sobre 2. Tá aqui. S igual a S0 é 0, V0t 45 vezes 5,6 vezes 10 a menos 7, menos A 8,07 vezes 10 a sétima, vezes o tempo, 5,06 vezes 10 a menos 7 ao quadrado, tudo dividido por 2, a gente vai achar que S é igual, fazendo essa multiplicação aqui, 252 vezes 10 a menos 7, menos, fazendo isso aqui, 125,91 vezes 10 a menos 7. S é igual a 126,09 vezes 10 a menos 7. Então a gente tem que ele terá andado, percorrido, né, uma distância de 1, opa, aqui eu escrevi errado, aqui é 26, não 62. 1,2609 vezes 10 a menos 5 metros. Essa distância aqui é menor do que 1 centímetro. Então, mostra pra gente que é um pouco absurdo a gente utilizar esse tipo de aproximação. Por que é absurdo a gente usar esse tipo de aproximação? Porque a gente viu na última aula que um espirro, e como já é estudado, ele varia de 90 centímetros a 8 metros. 1 centímetro, nem 1 centímetro, o espirro não ia sair muito perto da gente não. Né? Mas só que a gente... se essa aproximação fosse algo razoável, essa distância aqui ia dar algo, nem que seja próximo de 90 centímetros, numa aproximação assim mais grosseira, né? Nunca muito menor do que o que acontece na realidade. Beleza aí? Então é só para mostrar para todo mundo que a gente precisa ter cuidado sempre nas aproximações que a gente vai fazer. Todo tipo de exercício é válido para a gente poder exemplificar, tá? Ou para a pessoa aprender a matéria e tudo mais. Então, sim, é possível de ter um lançamento horizontal usando como exemplo um espirro, tá? Alguma coisa relacionada assim do Covid-19. Mas ele é absurdo fisicamente por conta das aproximações que precisam ser feitas. Tá? Ele não representa a realidade, mas ele pode sim ser utilizado como um exemplo só para poder ilustrar uma situação física. Tá bem? Curte aí, compartilha, até a próxima.